no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A paz do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que vão a partir de agora assistir esta programação através da Star News. Você está aí no canal 23 e esta programação é uma programação do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina e gostaria que você continuasse conosco nesse período de 30 minutinhos para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta programação. Eu fico feliz e espero que você também fique feliz ao receber o alimento espiritual, né? A palavra de Deus, ela é um alimento. Todos os dias nós temos que nos alimentar. O nosso físico necessita das vitaminas, do alimento, de tudo aquilo que é bom, do alimento saudável para o nosso corpo. E também o nosso espírito necessita do alimento que vem da palavra de Deus, o alimento espiritual. Então, fique comigo nesse período e receba aí no seu coração, na sua casa, a bênção de Deus, né? Jesus seja entronizado aí dentro do seu lar. Que bom estarmos aqui podendo orar, compartilhar, né, ensinar. Quantas vezes a palavra de Deus nos exorta também em tudo. Ela é útil, ela é eficaz, a palavra diz que ela mesma é cortante como uma espada de 2 gumes, né? Ela pode lapidar o ser humano, pode cortar as arestas, pode podar as arestas e ir trabalhando o ser humano da forma como Deus quer. Amém? E esse período é um período que eu quero compartilhar com você de uma palavra muito conhecida, mas linda, né, para o teu coração, para a tua vida, para o teu entendimento. Esse texto que nós vamos compartilhar se encontra no livro de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura e vamos compartilhando com você do entendimento que Deus nos dá deste texto da palavra do Senhor. Eu espero que ele seja muito útil para a tua vida. E, inicialmente, esse texto fala da videira e dos ramos. Eu quero falar primeiramente a respeito da videira, né? A videira, ela é um arbusto que produz uvas e existem várias espécies de videiras. E no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, eu anotei aqui, desde Noé, nós vemos na Bíblia Noé citando que ele plantou uma vinha, né? Ele cultivou a vinha, a sua vinha, né? Ele plantou a videira para colher as uvas. E também no Egito, naquela época, se cultivava as videiras. E ainda em Canaã, né? Era um lugar propício em Canaã de cultivo das videiras, das figueiras e das romeiras. E Israel, de uma forma assim simbólica, ele é uma nação também chamada na Bíblia de videira, a videira que foi trazida do Egito, né? Que foi trazida para a terra de Canaã. E Jesus, você vai ver nesse texto, também se denomina a videira verdadeira. Então vamos ler esse texto da palavra, que é lindo, né? A palavra de Deus, ela
nos coloca assim numa realidade, né, espiritual. Muitas vezes nós vivemos uma realidade no âmbito natural, mas nós precisamos também viver uma realidade no âmbito espiritual. Então o texto diz o seguinte, são palavras de Jesus. Versículo 1, eu sou, disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Bom, o próprio Cristo, né, quando ele conta as suas parábolas, quando ele faz os seus ensinos, ele costuma usar de situações que na época eram comuns ao povo. E nós vemos então, como eu disse, que a videira era um arbusto comum naquela época. Hoje em dia, por exemplo, na nossa região, não é fácil vermos uma videira sendo cultivada. É mais difícil, existem regiões propícias para isso. Mas naquela época onde Jesus estava ali falando com os seus discípulos, era normal as pessoas conhecerem uma vinha, uma videira, né? Uma plantação que desse como fruto a uva. E Jesus, ele se apresenta como sendo uma videira verdadeira, né? E ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Normalmente o agricultor, ele tem um zelo muito grande por cuidar da terra, por cuidar da sua plantação. E ele está dizendo, o meu pai é o agricultor. O meu pai é aquele, se Cristo é a videira, então Deus Pai, ele diz, é o agricultor, que vai zelar, que vai cuidar, que vai preparar tanto a terra como a videira para que ela dê frutos, né? Para que os seus ramos sejam viçosos, para que a sua estrutura, apesar de natural, demonstre aqui neste texto a realidade espiritual. Então Jesus se denomina a videira. A videira, ela era uma plantação, a vinha era uma plantação muito especial para aquele povo naquela época. Por isso Jesus usa esta simbologia da videira. E ele diz, todo ramo em mim que não dá fruto, ele, o pai, ele, o agricultor, o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então aqui ele já traz um terceiro elemento. Ele falou da videira, ele se colocou como sendo a videira que vai frutificar. Ele colocou o elemento do agricultor, a pessoa do agricultor que vai cuidar, e agora ele coloca o ramo. E o ramo, na simbologia desta palavra, significa cada um de nós. E ele diz assim, todo ramo em mim, ligado a mim, que está preso à videira, que faz parte da videira, que está ligado à videira, que não dá fruto, ele o corta. E se ele der fruto, ele vai podar. O agricultor, quando ele vê um ramo ligado na videira que não está frutificando, se ele tiver algum problema, se ele não estiver mais sendo útil para aquela plantação, para a colheita das uvas, ele vai lá e corta aquele ramo, né? E quando o ramo está dando o seu fruto, ele vai lá e poda para que ele frutifique mais ainda. Bom, o que quer dizer isso na minha vida e na sua vida? Que nós, como ramos, temos que estar ligados à videira. E de uma forma muito especial, não podemos estar ali ligados a Jesus, ligados à videira, apenas por estar. Eu tenho que frutificar, porque senão o pai vai lá e corta, quer dizer, você não faz parte da vinha.
O ramo que não produz, ele não faz parte da vinha. O pai vai lá e corta este ramo. Ele não está produzindo porque talvez ele não tenha toda a substância necessária para produzir. O ser humano é assim, quando ele não tem a presença do Espírito, ele não tem o mais importante para que ele produza no reino. E o pai então corta, ele não está mais ligado à videira. E aí ele diz assim: agora, se o ramo está ligado à videira e ele produz fruto, o agricultor vai lá e vai ter o momento da poda. Ele vai podar, né? Ele vai tirar aquelas coisas que não estão envelhecidas, aquelas partes envelhecidas. Por quê que ele vai podar? Porque quando o ramo voltar a produzir, ele vai produzir mais fruto ainda, né? Então, essa poda seria um tratamento de cada um de nós. O agricultor, o pai, ele vai podando, ele vai acertando aqui, acertando ali, ele vai tratando o ser humano, ele vai cuidando da sua alma, vai trazendo vigor, um vigor novo para o ramo, para que ele possa produzir, uma saúde perfeita para o ramo, para que ele possa, então, ligado à videira, produzir frutos bons. E aí, então, ele se torna viçoso, ele se torna um ramo que ao olharmos, qualquer um vai desejar estar próximo desse ramo, né? Se você é um ramo, se você é uma pessoa ligada a Jesus Cristo, e você tem uma presença maravilhosa do Espírito, das coisas de Deus, uma palavra amiga, uma mente cheia do poder de Deus, um coração preparado, as pessoas vão querer estar perto de você, porque você produz para o reino, você se enche dessa presença de Deus na sua vida e as pessoas notam isso em você, você se torna semelhante a Jesus, a Cristo, né? O ramo, ele está tão viçoso que ele se parece muito com toda a videira, amém? Que é Jesus. E Jesus continua nos falando através deste texto. E no versículo 3 ele diz assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ele estava dialogando com os seus discípulos e ele diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Jesus caminhou com seus discípulos muito tempo. E a palavra dele, quando chegava na vida dos discípulos, ia transformando. A palavra de Deus, quando ela chega na nossa vida, ela vai fazendo uma limpeza especial. Ela vai limpando a nossa vida, as coisas erradas não fazem mais parte, aquilo que fazia parte deixa de fazer, aquilo que não fazia parte da nossa vida, as coisas boas de Deus, aquelas coisas tornam-se descobertas maravilhosas para a nossa vida. E nós vamos então adquirindo novos hábitos, novas formas de pensar, novas formas de sentir e de agir. E este é o processo, esta é a caminhada com Cristo. É a forma de caminharmos com Cristo e sermos transformados. Então ele estava dizendo: olha, vocês caminham comigo e já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. E aí ele dá uma orientação no capítulo 4, que é uma orientação para cada servo de Deus, para cada cristão na face da terra. Todos nós precisamos desta orientação. Ele diz assim: permanecei em mim, fica ligado em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, né? Então é algo assim muito tremendo, porque muitas vezes a pessoa ela tem um encontro com Cristo, né? Ele descobre que ele precisa fazer parte dessa videira verdadeira que é Cristo, mas aí qualquer coisa é suficiente para ele não permanecer, para ele desistir da caminhada, para ele se esconder novamente, né, dentro dos seus próprios conceitos,
do seu egoísmo, do seu eu, do seu ego, e aí ele passa a não fazer parte mais da videira. Ele diz aqui: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Então aqui Jesus é tão claro. Ele diz: tem que haver uma liga entre nós. E você tem que estar comigo e eu vou estar com você. Você vai permanecer na sua vida ligado em mim. E eu vou estar todos os dias convosco. Né? É uma promessa do Senhor. Fica comigo, eu vou estar com você. Né? Tenho desejo de estar com Cristo. Tenho desejo de ser ligado a esta videira verdadeira que produz. Né? Que lindo quando você olha para uma pessoa e vê esta pessoa produzindo no reino, né? Crescendo, desenvolvendo o seu potencial, desenvolvendo os seus dons, os dons que o próprio Deus lhe concede, né? Então ela frutifica, os frutos são bons, o fruto do Espírito, né? Que traz alegria, que traz gozo, que traz paz, paciência, bondade, fé, domínio próprio. Tudo isso passa a fazer parte do ramo. O ramo somos nós. E temos que estar ligados à videira e permanecemos ligados. Toda a nossa vida, toda, depois da descoberta de Cristo em nós, né, de nos ligarmos a Ele através da nossa conversão, né, aceitarmos a Cristo como Senhor da nossa vida, como o nosso Salvador, então nós temos que permanecer. E ele diz assim: sabe por que você tem que permanecer? Porque o ramo de si mesmo ele não pode frutificar. Ele está dizendo: é impossível você frutificar as coisas de Deus sem ter a Deus. É impossível você frutificar os frutos do Espírito sem a presença do Espírito na sua vida. Porque o ramo de si mesmo, dele mesmo, ele não tem nada para oferecer. Se ele se desligar da videira, ele não tem a seiva própria, né, que vem das suas raízes, do seu tronco, até chegar nos ramos. Ele não recebe a força para frutificar. Então, o ramo de si mesmo não pode frutificar. Ele vai depender da videira, ele vai depender das raízes, da estrutura, né, da força que vem da videira, né, ligado ali juntamente com o Senhor, ele vai poder frutificar. E continuando, o texto diz assim no versículo 5: eu sou a videira. Mais uma vez, Jesus, mais uma vez, ele fortalece este pensamento, esta simbologia. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ai, mas que coisa tremenda, né? Olha o que Jesus nos diz aqui: permaneça em mim para eu permanecer em você, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, né? O que eu posso fazer sem Cristo? O que um cristão pode fazer sem Cristo? Se já nos denominamos cristãos, eu preciso fazer tudo em nome dele, pelo poder dele, pela orientação, tê-lo como guia, como exemplo, como, né, alvo, né? Não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Preciso caminhar, né, caminhando exatamente olhando para o alvo, para o meu autor e consumador da minha fé. Amém? Então olha só, sem mim nada podeis fazer. Você não vai poder fazer nada sem mim, porque eu gero a fé, eu que gero os frutos,
né? Eu que gero a bondade, eu que gero o amor, eu que derramo o amor sobre a sua vida, eu que derramo os dons sobre a sua vida, eu que derramo a sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus, ele tem toda a sabedoria e ele nos dá uma porção da sua sabedoria. Ele tem toda a unção e nos dá uma porção. Ele tem todo o sobrenatural vem dele, né? Do reino de Deus, vem dele. E ele nos dá uma porção destas coisas sobrenaturais para provarmos do sobrenatural, através dos dons do Espírito Santo, das revelações, né? Muitos têm as revelações de Deus tendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, discernimentos de espíritos, né? A fé sobrenatural que move montanhas e muitos outros dons que Deus nos dá para nos fortalecer e para fazer com que permaneçamos ligados a Ele. Então, sem mim nada podeis fazer. E olha só, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, né? Cortado. Como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. Meu Deus, o que está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer aqui? Com relação à videira e os ramos, ele está dizendo que quando o ramo não presta mais, não frutifica, o agricultor vai lá, corta e bota fogo, joga fora. E com relação às coisas espirituais, a esse simbolismo que é trazido para a vida espiritual, da minha vida em Cristo, né? Da sua vida em Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, se você não permanecer ligado a Cristo, você vai ser lançado fora, lançado no fogo, isso fala de juízo final, e se queimará. Que triste a pessoa que termina a sua vida sem estar ligado à videira, que chegará no dia do juízo e não vai ter o que apresentar. Ela não tem frutos, ela não frutificou, ela não esteve ligada à videira verdadeira. Então ela foi lançada no fogo e se queima, né? Ela é destruída. E ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui mais uma vez nós falamos da intimidade, do ramo com a videira, da videira com o ramo, dessa interligação entre o ramo e a videira, entre o homem e Deus, entre o homem e Cristo, entre o homem e o Espírito de Deus, que o fortalece. Então você vai pedir as coisas e vão ficar muito patentes diante de você que Deus vai responder a sua petição. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração quando você estiver completamente rendido à sua vontade, à vontade de Deus para a sua vida, né? É muito lindo aqui. E ele ainda diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ele está dizendo que quando o ramo frutifica, quando o ramo permanece em Cristo, quando nós como seres humanos permanecemos em Jesus, nós vamos trazer a glória para o Pai, vamos glorificar o Pai que está nos céus. Então ele diz assim, olha, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Então, amados, trabalhe para isso, né? Se preocupe com esta ligação tão forte com Cristo, né? Se preocupe em estar ligado à videira verdadeira, porque você vai glorificar o Pai, você vai dar muito fruto. E acima de tudo, você se torna um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Você se torna uma pessoa que durante
toda uma caminhada vai seguir o exemplo dele. O exemplo para a sua vida será Jesus. O exemplo para a sua vida será o Cristo ressurreto. O Cristo, ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Ele é o nosso exemplo e ele está à direita de Deus Pai. Ele intercede pela minha vida e pela sua. Ele é o recurso, ele é a fortaleza, ele é o nosso Senhor e Mestre para todos os momentos. Então, Jesus, ele diz: permaneça na videira e glorifique o Pai, dê muito fruto, se torne meu discípulo. E no verso 9, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Porque você pode me perguntar então, espera aí, mas por que tudo isso? Por que permanecer na videira? Por que estar tão preocupado em ser um ramo que esteja perseverando em permanecer na videira, em frutificar? Por quê? Porque o Pai nos amou. E ele diz que o Pai amou o seu Filho unigênito, Cristo, E também Cristo nos ama como o Pai o ama. E como o Pai o ama, ele também nos amará quando estivermos totalmente ligados, Ele diz: permanecei no meu amor, porque se eu permaneço no amor de Cristo, eu tenho o amor de Deus, do Pai. Se eu permaneço no amor do Filho, ele diz, eu tenho o amor do Pai. Que coisa maravilhosa, E no versículo 12, pulando aí um pouquinho, porque eu estou quase terminando aqui o meu horário, mas eu quero finalizar com mais alguns versículos que dizem assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, da mesma forma que você está ligado a Cristo, a videira verdadeira, e frutifica e se torna discípulo do Senhor, você começa a amar toda a família da fé, Ele diz: ama as pessoas como eu amo, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E ele diz: vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aqui nós vemos a obediência, A videira verdadeira e o ramo tem que estar tão ligados, tão íntimos, que o ramo tem que obedecer os comandos da videira, Nós, como ramos, temos que estar tão ligados a Cristo que vamos obedecer os comandos de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, porque nós nos tornamos, ele diz aqui, amigos. Nós somos amigos da videira, nós somos amigos de Jesus. Jesus, ele poderia nos considerar apenas servos, mas ele diz aqui: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele ainda diz que ele nos escolheu, A gente acha que nós é que escolhemos a Cristo, mas a palavra de Deus diz que Jesus nos escolheu. Ele escolheu um povo para salvar, ele escolheu um povo para libertar, ele escolheu um povo para estar com este povo em todo o tempo. Eu quero agora, neste momento, já de encerramento da nossa palavra, eu quero abençoar você através da oração, através da bênção pastoral. Como pastora, eu quero entrar dentro do seu lar e dizer, para que o Pai esteja revelando para você todas as bênçãos que Ele tem, toda uma vida, uma eternidade, uma vida eterna com Ele, e que Deus possa agora tocar naquelas pessoas dentro do seu lar que estão feridas, que estão acamadas, que estão enfermas, doentes do corpo, da alma ou no espírito, sejam tocados pelo poder de Deus, sejam abençoados
Eu peço agora, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor esteja aí, acampando o teu anjo, ó Deus, trabalhando por essas vidas, tocando essas vidas, e que a tua palavra faça diferença dentro deste lar. E eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até o próximo programa. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.